Olá! Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de tecnologia farmacêutica 1, hoje nós entramos na aula de reologia. Reologia é um termo que foi descrito pela primeira vez em 1929, criado por Eugene Cook Bingham. O que quer dizer reologia? Reologia ela vai derivar em duas palavras. Deriva em reu, que significa fluir, e logia, que significa ciência ou estudo. Então, a reologia pode ser definida como a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria. Ela descreve a fluidez dos líquidos e a deformação dos sólidos sob influência de forças mecânicas. A reologia é uma parte da física que ela vai estudar tanto sólidos como líquidos, como fluidos. Na área farmacêutica, ela é aplicada principalmente para a caracterização de fluidos e semissólidos. Algumas propriedades da reologia, elas têm correlações com a biodisponibilidade e a função de formas farmacêuticas. Então, dentro de todo o conteúdo de reologia, é muito importante conhecer e entender as propriedades de cada produto farmacêutico para preparação, para o desenvolvimento, para avaliação de formas farmacêuticas. A reologia ela é utilizada basicamente para descrever a consistência de diversas substâncias, através de duas características principais: a viscosidade e a elasticidade. A viscosidade ela é a medida da resistência para fluir. Então, é a medida da resistência que um fluido tem para se deslocar. Ela tem relação com a composição e a temperatura. Com o aumento da temperatura, a viscosidade ela tende a diminuir. Isso porque o aumento da temperatura ele causa uma aparente redução das forças intermoleculares, devido ao aumento da velocidade individual de cada molécula. Com isso, ela reduz a viscosidade. A composição de cada material também tem relação com a viscosidade. Então, quando uma tensão é aplicada em um fluido, esse fluido tende a se deslocar, tende a se mover, fluir. Essa resistência de um fluido se mover, de um fluido fluir, quando uma tensão é aplicada, é chamada de viscosidade. Um outro conceito que é bastante utilizado é elasticidade. A elasticidade, ela refere-se à aderência. Ela é mais empregada para materiais sólidos. A importância da reologia dentro da indústria farmacêutica é enorme. Então, o conhecimento das propriedades reológicas vai atuar na pesquisa e no desenvolvimento de formulações farmacêuticas, cosméticas, principalmente géis, emulsões, suspensões, no controle de qualidade do produto final e intermediário, a avaliação da textura do produto. Então, por exemplo, num caso de um produto cosmético, ao espalhar um creme com as mãos, aplica-se uma força nesse creme e ele tem uma velocidade de espalhamento. A viscosidade de cada produto, ela vai afetar essa velocidade de espalhamento do produto. Então, um produto, se a intenção da indústria é produzir, por exemplo, um sérum, que tem que ter um espalhamento maior, que tem que ser um fluido um pouco, uma fluidez maior, eu preciso de um produto que tenha uma viscosidade menor, que ele flua mais, então ele tem que ser menos viscoso. Agora, se a intenção é um produto que tem uma espalhabilidade um pouco menor, eu preciso, por exemplo, uma pomada, eu preciso de um fluido um pouco mais viscoso. Então, principalmente na área de cosméticos, a reologia ela é extremamente importante. Então, na questão do controle de qualidade do produto final e do produto intermediário, pois o usuário, por exemplo, de um creme, ele quer repetir as experiências sensoriais que ele teve com o mesmo produto. Então, o modo de usar do produto, a aplicação sobre a pele, o processo de produção, mistura, agitação, enchimento, o processo de fazer fluir substâncias, o envase também do produto final. Então, a escolha da embalagem
se o acondicionamento ele vai ser em um potinho como este, ou se ele vai ser em algum recipiente que para emitir a substância, a formulação farmacêutica, é necessário que seja feita uma pressão no tubo. Eu preciso conhecer a viscosidade do fluido para ter certeza que para saber como que esse fluido vai se comportar quando for aplicada uma tensão a ele. É preciso conhecer as propriedades da fluidez antes e depois da aplicação de uma força. Então, um conceito de definição. A viscosidade é a medida da resistência ao fluxo ou movimento de uma substância quando submetida a uma tensão. Então, quando um fluido, uma substância fluida ou semissólida, é submetida a uma tensão, ela tem uma tendência ao fluxo. A viscosidade, ela mede a resistência a esse fluxo. Essa tensão, ela é chamada de tensão de cisalhamento, tensão ou força de cisalhamento. Quanto mais viscoso fluido, mais difícil de escoar e maior o seu coeficiente de viscosidade. Então, quanto mais viscoso é um fluido, mais difícil é para ele escoar. E maior o seu coeficiente de viscosidade, ele apresenta uma resistência maior ao fluxo. Se o fluido é menos viscoso, ele tem uma menor resistência ao fluxo, ele escoa melhor. Para a reologia, o fluxo é a deformação que ocorre quando se aplica uma força de cisalhamento a um fluido, a um líquido, por exemplo. Os fluidos eles não se deformam, eles escoam. Aqui nesse exemplo, vamos imaginar que aqui seja um bloco hipotético de um líquido, um semissólido. Aqui, nesse bloco, não incide nenhuma força de cisalhamento, apenas uma força normal, perpendicular. Esse bloco está imóvel, não se move. Quando incide uma força de cisalhamento ou uma tensão de cisalhamento, que é uma força tangencial à superfície do bloco, esse bloco de líquido semissólido, vamos imaginar que ele seja dividido em camadas, ele tende a se deslocar no sentido de um fluxo. Então, uma força de cisalhamento, uma força tangencial na superfície do bloco, faz com que esse fluido se desloque, que ele produza um fluxo. A base superior, ela não se altera, ela não se move. A base inferior, ela não se altera, ela não se move. A base superior tem um deslocamento, produz um gradiente de velocidade. Esse gradiente de velocidade, ele é decrescente das camadas superiores para as inferiores. Então, a camada superior, ela apresenta um gradiente de velocidade maior e ele é decrescente até a camada inferior. Aqui mais um exemplo de uma tensão de cisalhamento em um sólido. Os sólidos, eles sofrem deformação e um fluido, eles escoam, eles fluem. Então, uma tensão de cisalhamento é uma tensão tangencial à superfície, ela produz fluidez. A viscosidade, ela vai medir, então, o quê? A resistência desse fluido escoar, quando uma tensão de cisalhamento é aplicada. Então, como que um fluido ele se comporta com uma pressão, quando uma força é aplicada no fluido? E isso também entra, por exemplo, na questão de aplicabilidade de um creme com as mãos. Então, quando nós aplicamos um creme no rosto com as mãos, nós emitimos uma força. Essa força é uma tensão. E provocamos um fluxo, um movimento, com uma velocidade de espalhamento. Então, à medida que eu aplico, que eu emito uma força, eu tenho um fluxo. Dependendo da viscosidade da característica do meu fluido, essa velocidade pode ser, essa espalhabilidade pode ser maior ou ela pode ser menor. A tensão de empuxe, ou força de cisalhamento, ou tensão de cisalhamento, como também pode ser chamada, é a quantidade de força aplicada em uma determinada área do fluido, como um plano estacionário. É a força realizada sobre um corpo para que ele flua.
Então, essa força, que é exatamente essa força tangencial na superfície de um fluido, ela pode ser a força, por exemplo, ao aplicar um creme com as mãos, a força ao apertar um recipiente, a força que vai incidir sobre um fluido. Essa força, chamada de tensão de cisalhamento, ela tem a unidade do sistema internacional, Newton por metro a menos 2. É a tensão de cisalhamento, a força que eu incido em um fluido, uma força tangencial. Essa tensão de cisalhamento, vamos imaginar aqui também que seja um bloco hipotético de um fluido. Fluido, ele pode ser um gás, um líquido, um semissólido. Na área farmacêutica, trabalhamos principalmente com líquidos e semissólidos. Quando essa tensão de cisalhamento é aplicada, ele produz um gradiente de velocidade ou uma taxa de cisalhamento. Esse fluxo, esse escoamento do líquido tem um gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento. Esse gradiente de velocidade, ele é decrescente. E é uma grandeza diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento está em alguns fluidos, em muitos fluidos, a tensão de cisalhamento ela está proporcionalmente relacionada ao gradiente de velocidade, ou taxa de cisalhamento, ou velocidade de cisalhamento também. Essa relação ela foi muito importante para a formulação da principal equação da viscosidade, né? Então, a viscosidade é um dos parâmetros mais importantes em reologia e a expressão matemática foi formulada por Newton com base nessa relação. Força de cisalhamento, tensão de cisalhamento, ela é diretamente proporcional à tensão aplicada, à velocidade de fluxo ou à velocidade de cisalhamento. Então, quando é produzida uma força tangencial em fluido, esse fluido tem uma velocidade de fluxo, uma velocidade de cisalhamento. Essa relação de proporcionalidade, Newton atribuiu ela a um coeficiente de proporcionalidade. Já vamos ver. A velocidade de cisalhamento, ela tem uma unidade de sistema internacional de segundos a menos 1. Essa força de cisalhamento, então, ela está relacionada a um gradiente de velocidade, a uma velocidade de cisalhamento, e ela depende da resistência interna. A resistência interna da substância é a viscosidade. E essa viscosidade, ela é o coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a velocidade. Então, Newton derivou a fórmula dessa maneira aqui. Então, a tensão de cisalhamento, ela é igual à viscosidade dinâmica, com o coeficiente de proporcionalidade, multiplicado pela velocidade de cisalhamento. Aqui seria a viscosidade, então. Aí ele derivou da fórmula, então viscosidade é igual a tensão de cisalhamento dividido por velocidade de cisalhamento, a taxa de cisalha. Na unidade do sistema internacional, Pascal por segundo. Essa fórmula, fiquem tranquilos que nós vamos ver mais detalhados também com outros cálculos para vocês entenderem um pouquinho mais. A unidade também utilizada é o milipascal por segundo ou também 1 centipoase. Então, 1 milipascal por segundo é igual a 1 centipoase. Essa é a fórmula da viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta ou comumente chamada como viscosidade. Existem fluidos que obedecem essa fórmula, que se comportam nessa fórmula. Como a gente comentou aqui, a temperatura ela afeta a viscosidade de um líquido, de um fluido. Então, a temperatura altera a viscosidade. Então, para se analisar a viscosidade, a viscosidade é analisada a uma dada temperatura. Os fluidos que obedecem essa regra, quando uma tensão é aplicada, eu tenho um gradiente de velocidade e uma constante de proporcionalidade entre eles, que é a viscosidade, que obedecem essa fórmula, são chamados de fluidos newtonianos, porque a fórmula foi inventada por Newton, foi criada por Newton.
Os fluidos que não obedecem essa fórmula, que não se comportam dessa maneira, são chamados de fluidos não newtonianos. Essa equação matemática nós vamos voltar a rever na próxima aula e também vamos analisar as diferenças dos fluidos newtonianos com os fluidos não newtonianos. A viscosidade, ela não diz respeito só, por exemplo, quão fluido uma substância é. Ela vai dizer muito mais que isso. Ela vai dizer, por exemplo, como uma partícula se comporta numa substância. Então, se eu tiver um líquido muito viscoso, as partículas tendem a se sedimentar mais lentamente. E isso é importante também em formulações farmacêuticas. Desde o desenvolvimento de um produto, para saber qual é o grau de sedimentação desse produto, com que rapidez esse produto vai se sedimentar. Então, quanto maior for a viscosidade de uma substância, maior é a resistência dela para fluir. Então, quanto mais viscoso, mais resistente ele é para fluir. A fluidez e a viscosidade são casos contrários, então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho um líquido que é mais fluido, que tem um escoamento maior, ele tem uma viscosidade menor, que é o caso aqui, temos o exemplo da água. E no caso, por exemplo, de um óleo, ele tem uma viscosidade maior, uma viscosidade mais alta, então ele tem uma fluidez menor. Então, no caso também, não só da fluidez, como eu já comentei, a viscosidade ela vai estar relacionada a todo o comportamento de uma substância, né? Então, em líquidos mais viscosos, as partículas elas se sedimentam mais lentamente também. Então, essas análises também são levadas em conta para desenvolvimento e avaliação de desempenho de formas farmacêuticas. Aqui nós temos alguns exemplos de diferentes líquidos com diferentes viscosidades. Então, podemos observar que esse primeiro líquido aqui tem uma viscosidade maior. Então, ele escoa melhor, ele tem uma fluidez maior. Isso é visível sem a gente precisar detectar com equipamentos. Então, ele tem um escoamento maior, ele tem uma fluidez maior. E esses últimos líquidos aqui, ele é muito mais viscoso, ele tem um escoamento melhor, ele tem uma resistência maior a fluir. Esse daqui também, ele tem uma resistência maior a fluir. Então, a viscosidade, ela é uma resistência interna, uma resistência do fluido de escoar quando é aplicado uma resistência ao fluxo ou ao movimento, né? Quando é aplicada uma tensão. Então, alguns produtos eles possuem uma viscosidade única a uma dada temperatura, independentemente da força que é aplicada, que é o caso dos fluidos newtonianos. Então, quando é aplicada uma tensão de cisalhamento, uma força a uma dada temperatura, a viscosidade é constante, ela é única. E são os fluidos que obedecem à lei, à fórmula de Newton. Então, com o auxílio da viscosidade, é possível dividir em dois grupos, que seriam os fluidos newtonianos e os fluidos não newtonianos, de acordo com as propriedades de fluidez e deformabilidade. Na próxima aula, nós vamos ver mais detalhado sobre esses fluidos, as características desses fluidos, como eles se comportam também, e voltamos também no cálculo da equação derivada por Newton. A avaliação da viscosidade. A avaliação da viscosidade depende do tipo de fluido. Para fluidos newtonianos, é utilizado um tipo de avaliação de viscosidade e para fluidos não newtonianos é utilizado outro tipo, geralmente os reômetros, para fluidos não newtonianos. Os viscosímetros, eles são equipamentos utilizados para determinar a viscosidade de um determinado fluido a uma temperatura específica. Então, um estímulo é capaz de fornecer apenas um valor para a viscosidade aparente. Ele não fornece a relação entre a tensão aplicada e a deformação. Então, eles são adequados para determinar as propriedades. Eles não são adequados para determinar as propriedades de fluidos não newtonianos. Eles são adequados para determinar as propriedades de fluidos newtonianos. Estes são alguns exemplos desses viscosímetros.
são viscosímetros de vidro. Eles são viscosímetros geralmente em U. Eles podem ser dispersos de maneira vertical ou horizontal. Ele tem um escoamento por um capilar. Então, ele escoa num tubo em forma de U, saindo de um reservatório e entrando em um bulbo de medição. E o tempo que o processo toma permite a avaliação do valor da viscosidade. Esses aqui são alguns exemplos, são os viscosímetros de Upload, Microswald e Cannon-Fiske. Estes viscosímetros também veremos mais detalhadamente com os fluidos newtonianos. São viscosímetros mais simples. O viscosímetro rotativo já é uma espécie de um reômetro, que eles são equipamentos empregados para determinar como o material responde a uma força aplicada. Alguns podem ser utilizados para isso. O reômetro é um equipamento que ele afere a viscosidade de uma substância, é um equipamento bastante robusto, ele é digital, ele é apresentado, tem possibilidade de escolher 10 idiomas, pode-se utilizar substâncias corrosivas. Claro que os outros viscosímetros de vidro também podem ser utilizados substâncias corrosivas. Tem rotores em aço inoxidável. É um produto mais sensível, mais robusto. É um produto de um custo um pouco mais caro, mas com uma sensibilidade um pouco maior. E o viscosímetro Copo-Ford. O Copo-Ford é um mais simples, mais simples comparado com o viscosímetro rotativo. O Copo-Ford ele apresenta um tripé que pode ser de uma base de plástico, alumínio ou aço inoxidável. Esse tripé ele tem que estar numa base nivelada, por isso que ele já vem assim, ele tem que estar todo nivelado. Nessa base nivelada é encaixado um copo no tripé. Esse copo ele tem um orifício e ele mede o tempo de escoamento em função do tamanho do orifício e da viscosidade do fluido. Então, a medição da viscosidade ela é feita pela relação entre o tempo do esvaziamento do copo e o tamanho do orifício. Esse equipamento é um equipamento um pouco mais simples também. Hoje em dia temos equipamentos como os reômetros, que eles têm uma robustez maior, são equipamentos digitalizados, mais práticos também para serem usados na indústria farmacêutica. Pessoal, então, na próxima aula, nós daremos continuidade aos fluidos newtonianos, os fluidos não newtonianos. Revisaremos de novo as equações, a equação de Newton para a viscosidade dinâmica e veremos as outras maneiras de aferir a viscosidade. Então, obrigada por hoje. Teremos também uma aula para tirar as dúvidas. Vou estar mandando para vocês mais um material que vocês possam ler para se aprimorar mais dentro do conteúdo da reologia. E daremos sequência durante a semana. Boa noite, obrigada.